Fala, torcedor do Nordeste. Seja muito bem-vindo ao Nordeste Sport News, o canal que traz as notícias mais quentes e os bastidores mais reveladores do nosso futebol regional. Já aproveita para deixar o like, isso ajuda muito a fortalecer o nosso trabalho. Compartilha com os amigos que também vivem a paixão pelo esporte nordestino e fica com a gente até o fim, porque o vídeo de hoje está imperdível. O mundo do futebol pernambucano acordou em polvorosa com a notícia que corre nos bastidores. Marcos Rocha, um dos laterais mais experientes e respeitados do futebol brasileiro, desembarcou nos aflitos com a promessa de ser o dono absoluto da lateral direita do Náutico. Fontes próximas à diretoria garantem que a chegada do jogador não é apenas um reforço técnico, mas também uma estratégia de marketing que deve movimentar o clube dentro e fora de campo. Rumores indicam que a negociação envolveu conversas intensas durante semanas, com o jogador analisando minuciosamente cada detalhe antes de dar o sim final. A torcida alvirrubra, que já vinha cobrando a chegada de nomes de peso para fortalecer o elenco, recebeu a notícia com uma mistura de incredulidade e euforia, espalhando rapidamente comentários em redes sociais, fóruns de torcedores e grupos de WhatsApp. Analistas esportivos locais, que normalmente mantêm uma postura mais contida, não economizam palavras ao definir a contratação como um verdadeiro golpe de mestre da diretoria do Náutico. A chegada de Marcos Rocha, portanto, não é só uma notícia de mercado, mas um burburinho que promete influenciar o ambiente do clube de forma muito mais profunda do que uma simples troca de jogadores. Entre conversas de bastidores e especulações, comenta-se que a diretoria do Náutico vem estudando há meses maneiras de trazer jogadores que não apenas tenham qualidade técnica, mas que também consigam trazer visibilidade e experiência para um elenco jovem e promissor. Marcos Rocha se encaixa perfeitamente nesse perfil, com passagens por clubes de grande expressão nacional, campanhas vitoriosas e a experiência de conviver com pressão e expectativa de torcidas gigantes. A lateral direita, que historicamente era vista como um setor vulnerável da equipe, agora ganha um reforço que, na visão de muitos especialistas, pode transformar completamente a dinâmica defensiva e ofensiva do time. Além disso, a presença de um jogador dessa estatura serve como referência para os mais jovens, podendo acelerar o crescimento de atletas da base que sonham em chegar ao profissional. E enquanto o clube mantém um certo sigilo sobre valores e detalhes contratuais, o que se sabe é que a negociação envolveu conversas diretas com o atleta e intermediários próximos, reforçando a ideia de que o Náutico está determinado a elevar seu nível competitivo. Em meio a toda essa movimentação, a torcida, que já vinha carente de grandes nomes, parece finalmente ter motivos para acreditar em dias mais gloriosos. Nos bastidores, também se comenta que a chegada de Marcos Rocha pode gerar um efeito dominó no mercado local. Alguns rumores indicam que outros clubes da região já estariam atentos às movimentações e pensando em reforços de impacto para não ficarem atrás do Náutico em termos de projeção e competitividade. A presença de um jogador de renome nacional não é apenas um impacto dentro das quatro linhas, mas também um chamariz para patrocinadores, parceiros e mídia, que naturalmente passam a dar atenção redobrada ao clube. Com isso, a chegada de Marcos Rocha poderia desencadear uma série de negociações e especulações envolvendo outros nomes de peso, reforçando a sensação de que Pernambuco vive um momento de verdadeiro frenesi futebolístico. Torcedores comentam cada detalhe da chegada do lateral, desde o desembarque até os treinos iniciais, enquanto jornalistas esportivos alimentam o burburinho com pequenas confirmações e contradições, tornando a narrativa ainda mais envolvente. No centro de toda essa história, o jogador surge como protagonista, com a expectativa de provar dentro de campo que a aposta feita pelo Náutico não foi exagerada, mas sim uma jogada estratégica de mestre. A energia em torno do clube nos últimos dias é praticamente palpável, com torcedores discutindo escalações, táticas e até mesmo mudanças no estilo de jogo que poderiam ocorrer com a chegada de um lateral da estatura de Marcos Rocha. A influência de um jogador experiente nesse nível vai muito além da posição que ocupa, ele passa a ser uma referência, uma liderança natural que impacta treinos, convivência e até mesmo a postura do elenco em partidas decisivas. Rumores internos sugerem que o atleta já teria conversado com o técnico sobre adaptação, posicionamento e estilo de jogo, o que indica que a integração será rápida e direta.
Enquanto isso, nas redes sociais, os fãs não economizam em comparações e projeções, discutindo a forma como o Náutico pode se transformar com esse reforço e especulando sobre o efeito imediato que a chegada de um jogador dessa qualidade pode ter em jogos futuros. O burburinho é tanto que comentaristas locais não param de trazer novas informações, alimentando a sensação de que algo grande está prestes a acontecer nos aflitos, e que Marcos Rocha será, sem dúvida, peça central desse novo momento do clube. Outro ponto que não passa despercebido é o impacto que a chegada de Marcos Rocha terá sobre a mentalidade da equipe. Jogadores mais jovens tendem a absorver conhecimento e confiança de veteranos, e o lateral, com histórico de jogos decisivos e experiência em clubes grandes, será uma espécie de mentor em campo e fora dele. Além disso, a mídia local e nacional já começa a repercutir a contratação, criando um clima de expectativa que, de certa forma, pressiona o time a mostrar resultados rapidamente. Com esse cenário, cada treino, cada atividade e cada entrevista passa a ser observada com atenção redobrada, transformando a rotina do clube em um verdadeiro espetáculo de atenção e especulação. A chegada de Marcos Rocha, portanto, não é só sobre futebol, é sobre cultura, visibilidade e a construção de uma narrativa que une experiência, qualidade e carisma, algo que todo clube sonha em ter quando busca se destacar em competições de alto nível. Nos corredores do clube, comenta-se que a diretoria tem planos ambiciosos, e que a contratação de um jogador de renome nacional como Marcos Rocha faz parte de uma estratégia maior, que visa transformar o Náutico em um time competitivo e respeitado não apenas regionalmente, mas nacionalmente. Rumores indicam que outros nomes podem ser adicionados à equipe nos próximos meses, e que o lateral será a peça central dessa reformulação, servindo como ponte entre atletas experientes e jovens talentos da base. Entre a torcida, a ansiedade é enorme, e cada aparição do jogador nos treinos é fotografada, comentada e compartilhada, criando uma espécie de culto em torno da sua figura. É como se cada detalhe, cada movimento e cada declaração fossem parte de uma grande narrativa, que transforma a rotina do clube em uma história cheia de expectativas, promessas e, claro, muita especulação, mantendo todos atentos e ávidos por novidades sobre o que Marcos Rocha fará dentro e fora de campo. Enquanto os rumores continuam a se espalhar, alguns comentaristas levantam a hipótese de que a chegada de Marcos Rocha pode alterar não apenas a dinâmica do Náutico, mas também o cenário do futebol nordestino como um todo. Clubes rivais estariam atentos à movimentação e avaliando respostas estratégicas para não serem surpreendidos, e essa percepção cria um clima de competição que vai muito além das quatro linhas. Entre torcedores, a especulação é constante. Cada treino, cada ação do lateral é transformada em notícia, em previsão ou em análise detalhada, aumentando ainda mais o burburinho em torno do seu impacto. A chegada de um jogador dessa magnitude transforma completamente a expectativa em torno de partidas importantes, porque todos passam a imaginar a influência que ele terá no rendimento coletivo, na defesa, no ataque e até na postura mental do grupo, criando uma atmosfera elétrica nos bastidores do clube. Nos bastidores do Náutico, comenta-se que a diretoria não apenas contratou Marcos Rocha, mas planejou cuidadosamente sua integração ao elenco, garantindo que ele assuma um papel de liderança quase imediato. Essa movimentação teria sido estudada para aproveitar a experiência do lateral e maximizar seu impacto no grupo, ajudando na adaptação de jovens talentos e na organização defensiva. Além disso, fontes próximas afirmam que o clube está preparando ações promocionais e estratégias de mídia para aproveitar a chegada do jogador, aumentando visibilidade e engajamento com a torcida. Essa combinação de planejamento tático, estratégico e de marketing evidencia que a chegada de Marcos Rocha é muito mais do que uma simples contratação, é parte de uma transformação que visa levar o Náutico a um novo patamar de relevância e competitividade. A chegada de Marcos Rocha também levanta especulações sobre seu estilo de jogo nos aflitos. Especialistas apontam que o lateral deve combinar experiência defensiva com capacidade de apoiar o ataque, funcionando como peça-chave para equilibrar o time. Alguns rumores indicam que ele terá liberdade para avançar, criar jogadas e até participar de cobranças estratégicas, o que pode tornar o Náutico muito mais imprevisível e ofensivo. A torcida, por sua vez, debate incessantemente em redes sociais sobre quais mudanças táticas poderão ocorrer, enquanto jornalistas exploram cada detalhe possível, criando uma atmosfera de expectativa constante.
Em um cenário onde cada ação do clube é observada, analisada e comentada, a presença de um jogador desse nível transforma cada treino e cada jogo em motivo de notícia, fomentando uma narrativa contínua de suspense e entusiasmo. O impacto psicológico sobre o elenco também é um ponto de destaque nos rumores que circulam. A presença de Marcos Rocha, com sua bagagem e liderança natural, tende a aumentar a confiança de jogadores jovens e a criar um ambiente de competição saudável dentro do time. Comentadores esportivos já especulam que a influência do lateral deve ser sentida não apenas nos jogos, mas também no cotidiano do clube, moldando o comportamento, disciplina e atitude dos atletas. Além disso, rumores indicam que sua integração com o técnico será intensa, discutindo posicionamento, estratégias defensivas e ofensivas, e funcionando como uma extensão da liderança da comissão técnica dentro de campo, elevando ainda mais as expectativas de um público ansioso por resultados e mudanças significativas na equipe. Enquanto isso, a torcida mantém o entusiasmo em alta, alimentando burburinho em cada aparição pública, treino ou declaração do lateral. Cada detalhe da chegada de Marcos Rocha é amplificado nas redes sociais, fóruns e grupos de torcedores, criando uma narrativa quase cinematográfica sobre sua influência e importância no time. A expectativa é de que o jogador se torne um verdadeiro ícone dentro do clube, um nome que será lembrado não apenas por sua habilidade em campo, mas também pelo impacto que terá na cultura, moral e identidade do Náutico. Esse efeito de projeção cria um ciclo contínuo de rumores, análises e especulações, mantendo todos atentos e ansiosos pelo próximo capítulo dessa história. Por fim, comenta-se que a contratação de Marcos Rocha é apenas o começo de uma era de transformação nos aflitos, e que o Náutico planeja reforçar outros setores do time para consolidar sua força. Rumores indicam que novos nomes podem surgir, e que a presença do lateral deve servir como um catalisador para atrair talentos e melhorar o desempenho coletivo. Entre torcedores e comentaristas, a especulação é constante, e cada movimento do clube é acompanhado de perto, transformando a rotina do Náutico em um cenário cheio de expectativas, promessas e ansiedade. O que se desenha é uma narrativa envolvente, onde Marcos Rocha é protagonista, trazendo esperança, experiência e a promessa de dias mais competitivos e emocionantes para o clube pernambucano. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. Os bastidores seguem fervendo com especulações sobre a real motivação de Marcos Rocha em escolher os aflitos como novo destino. Alguns comentam que o lateral busca não apenas protagonismo em campo, mas também a chance de se reinventar, mostrando que ainda tem muito a oferecer apesar da experiência acumulada em grandes clubes. Fontes próximas afirmam que ele quer ser visto como referência, alguém capaz de transformar o setor defensivo e inspirar uma nova geração de atletas do Náutico. Entre torcedores, o debate é intenso, uns destacam sua liderança e qualidade técnica, outros questionam se ele conseguirá manter o ritmo em um campeonato desgastante, mas todos concordam que sua chegada trouxe uma nova energia para o clube, capaz de mudar o patamar de expectativas em jogos decisivos e confrontos regionais. Enquanto isso, o mercado observa atentamente a movimentação nos aflitos, e rumores dão conta de que a chegada de Marcos Rocha pode desencadear uma série de negociações envolvendo outros jogadores de destaque. Clubes rivais, percebendo a ambição do Náutico, estariam estudando respostas rápidas para não ficarem atrás, criando um cenário de tensão e competição ainda maior. Dentro do clube, comenta-se que a diretoria já estaria mapeando reforços estratégicos para potencializar o impacto do lateral, garantindo que ele tenha condições de se destacar e influenciar diretamente o desempenho do time. A expectativa é de que a presença de um jogador com experiência nacional abra portas para novas parcerias, patrocínios e projetos, tornando a contratação não apenas esportiva, mas também estratégica e financeira. E, claro, o efeito junto à torcida não poderia ser menor. Cada foto, cada treino e cada movimentação do lateral nos aflitos é acompanhada com atenção obsessiva, transformando cada instante em notícia e gerando debates acalorados nas redes sociais. Rumores internos indicam que Marcos Rocha já começou a trabalhar lado a lado com jogadores mais jovens, mostrando técnicas, posicionamento e mentalidade vencedora, alimentando ainda mais a narrativa de que ele será peça central na nova fase do clube.
Entre especulações de bastidores, previsões de comentaristas e comentários apaixonados da torcida, a sensação é de que o Náutico está vivendo um momento de verdadeira revolução, e que o lateral pode ser o símbolo desse recomeço, capaz de unir qualidade técnica, liderança e visibilidade para levar o clube a um novo patamar competitivo e de prestígio. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times!